Olá, tudo bem? Muito prazer, o meu nome é Isaías e eu sou integrante do Grupo Espírita Irmão Franklin aqui de Uberaba. É um prazer enorme estar aqui fazendo mais esse vídeo, tendo você como meu ouvinte agora. Agradeço você por estar inscrito no nosso canal, por estar visualizando os nossos vídeos, comentando, por visualizar as nossas lives às quintas-feiras também no Facebook e aos domingos. Muito obrigado pela sua companhia, pelo seu carinho, por todo esse calor e amor que nós estamos recebendo. Desde já nós afirmamos o nosso comprometimento com você de tentar fazer o possível para que a espiritualidade possa ajudar vocês. E o nosso vídeo aqui é uma dessas propostas, trazer para você um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de esclarecimento. Conhecimentos esses que, graças a Deus, nós que estamos mais perto, dos mentores do irmão Franklin, do Dr. Bezerra, da irmã Sheila, do professor Elias Bersanuffi, do pai José, nós temos essa oportunidade de estarmos recebendo conhecimento deles diariamente. Nós tentamos passar para vocês aqui por meio desses vídeos que fazemos, com tanto carinho para você, tanto eu quanto a nossa irmã Célia Maria Marques, que ela é dirigente do nosso grupo espírita aqui. Hoje eu trouxe um tema que até se encaixa muito bem para os nossos dias atuais, nesse clima que estamos vivendo de ansiedade, expectativa e também de muito nervosismo, que é tolerância versus paciência. O que são as duas coisas, como elas se diferenciam, qual seria melhor nós praticarmos na nossa vivência com o nosso próximo, com os nossos familiares, amigos de trabalhos, companheiros, qual seria melhor, tolerar ou ter a aceitação. Agradeço também a Deus, primeiramente, por esta oportunidade de trabalho, agradeço por sua vida, pelas suas conquistas, pela sua família, pela sua saúde, pela minha também, da minha família, porque se não fosse isso, nós não estaríamos tendo essa oportunidade de estarmos aqui. Tolerância e aceitação. Em primeiro lugar, nós estamos muito acostumados de falar, olha, eu não vou tolerar isso mais, ou até tolero. E aí, está certo isso? Tolerar, de certa forma, é quando você não aceita as coisas que estão acontecendo. A gente está vendo muito isso nesses dias atuais com esse vírus, com essa pandemia que estamos tendo aí. Uns acreditam no vírus, outros não. Uns acham que é mais uma jogada política, outros acham que não. E essa tolerância se encaixa muito nisso. Olha, o tolerar é mais ou menos assim. Você escuta o que as outras pessoas falam, você ouve as ideias dela, mas você não palpita. Ou seja, você prefere ficar longe daquilo. Você não aceita. Muito pelo contrário, você às vezes até acha aquilo uma ignorância da pessoa, tal pensamento ou tal julgamento que ela faz. E você tenta se manter afastado. Você prefere até mesmo não ter contato com aquela pessoa, com aquele tipo de pensamento. Uma coisa muito fácil de exemplificar é a homossexualidade hoje em dia. A homossexualidade, muitas pessoas toleram ela, porque nos dias de hoje é crime você ter qualquer ato que vá ferir a liberdade deles, que vá ferir a dignidade das pessoas que têm a opção homossexual. Então muitas pessoas toleram, mas não aceitam. E o aceitar é você entender o porquê daquilo. Numa consciência política, numa ideia política, a pessoa tem aquela ideia, tem aquele modo de pensar, tem as suas opiniões e você entende porque ela pensa daquele jeito. Você resguarda o seu pensamento, aceita até o porquê a pessoa pensa daquela forma. Mas não quer dizer que você vai mudar os seus ideais, os seus pensamentos, justamente por aceitar a pessoa. Então, também acontece muito na nossa vivência conjugal, na nossa vivência familiar, na nossa vivência de trabalho. Muitos de nós estamos tão no limite, como costumamos dizer, que muitas das vezes toleramos as outras pessoas. Você as tolera, ou seja, no meu serviço, no meu trabalho lá, no meu local onde eu exerço a minha função profissional,
Eu trabalho com algumas pessoas e eu as tolero. Se elas faltarem, se elas pedirem demissão, para mim tanto faz. Seria até melhor que elas nem existissem. Essa é uma forma que muitas pessoas pensam. Mas existem aquelas outras que procuram entender o porquê essa divergência de ideias e tentam até com discussões com sabedoria e inteligência, né, e que traz muitos frutos e proveitos para as duas partes, discutir o porquê daquelas diferenças e chegam até num consenso. E eu acho que é isso que falta no mundo nos dias de hoje. Falta a nossa discussão. Primeiramente, antes de tolerar, você tem que procurar entender o porquê da ideologia, o porquê dos costumes das outras pessoas, por que ela pensa assim, por que ela age assim, o porquê está acontecendo o que está acontecendo nos dias de hoje. Então, e nesses dias a gente pôde até ver que muitos profissionais tiveram as suas empresas com os trabalhos suspensos, né? Porque foi decretado em muitos estados e municípios que houvesse o fechamento temporário de alguns comércios. E os casais acabaram por ficar em casa com os filhos, né? E é uma coisa que agregou a cada um de nós grandes conhecimentos, porque nós tivemos uma vivência maior uns com os outros. E a gente viu, principalmente nas redes sociais, muitos vídeos trazendo justamente alguns quadros engraçados, outros até um pouco apelativo, sobre uma vida a dois, uma vida com as crianças, as mães já transtornadas, né, querendo a volta às aulas, querendo se livrar dos filhos, nem que seja para um dia de descanso, os esposos já não tolerando de certa forma as esposas, porque a esposa fica a todo momento, faz isso, faz aquilo, ou até mesmo a esposa pela bagunça que o esposo faz em casa. Então, tudo isso foi para nós, para cada um de nós, uma experiência muito grande e que para algumas pessoas é aquele negócio que eu costumo falar. Você, diante das dificuldades, você tem duas alternativas. Ou você enxerga aquilo como uma oportunidade, aonde aquilo vai lhe trazer benefícios maiores, ou você enxerga aquilo como uma catástrofe, aonde você se vitimiza daquilo, aonde você não tem nenhum pingo, né, de tolerância, e nisso cabe a tolerância, e você joga tudo para o ar. Foi aonde nós acabamos por ver muitos casais se separando, muitos casais entregando, largando mão, né, discutindo, e também tivemos um outro lado, que foi uma união de alguns casais, uns compartilhando com os outros. Muitos esposos acabaram compreendendo a lida que a esposa tem dentro de casa com os afazeres domésticos, com o trabalho muitas vezes que ela exerce fora do lar e também com as crianças, e eles se compadeceram disso e começaram a auxiliar. As esposas também se compadeceram dos esposos, vendo que até mesmo alguns, além de seus trabalhos suspensos, tiveram também a redução dos seus ganhos. E elas tiveram também que entender o lado do esposo, assim como os dois, né, o esposo e a esposa, tiveram também que entender a energia que os filhos ganharam, principalmente os menores, por não estarem acordando cedo, indo para a escola, não terem seus afazeres, terem que ficar trancafiados, né, dentro de casa. E esses pequenos não entendiam o porquê disso. Então, foi se exercido aí por alguns a tolerância, que é aquele negócio que não estou entendendo, não quero entender, tenho raiva até de quem queira entender. O meu modo é assim, e quem quiser que me aceite assim. Só que aí vem aquele negócio, quem quiser que me aceite assim, mas eu não vou aceitar. Vê o egoísmo nisso? Então, pessoas tolerantes, muitas das vezes elas são egoístas. Pessoas com aceitação, muitas das vezes, elas procuram, né, de qualquer forma, amenizar, facilitar o convívio e ter uma harmonia, porque ela procura enxergar a situação pelo parâmetro e a visão da outra pessoa.
E isso é muito bom, principalmente entre os casais e principalmente entre a convivência social. Hoje a gente vê muitos ataques a todas as pessoas, principalmente nas redes sociais, principalmente por causa de política, homossexualismo, por causa dessa pandemia que no começo vai trabalhar, não vai trabalhar, fica em casa, não fica em casa, olha quem ficar em casa é vagabundo, olha quem for trabalhar é suicida. Então teve muito disso. Homossexualismo, né? Pessoas que estão buscando a sua felicidade, assumindo a sua homossexualidade, buscando a sua aceitação pela sociedade. E também tivemos o ato político, né? Algumas pessoas a favor de um lado político, outras contra aquele lado político. Tudo isso nós temos que procurar esquecer que existe tolerância, buscarmos aceitação. Quando nós buscarmos um consenso sobre tudo que está acontecendo, nós nos uniremos mais. E hoje, infelizmente, por causa das redes sociais, eu te falo tudo que eu quero aqui e crio uma coragem imensa para falar coisas que provavelmente eu nunca falaria para você se estivesse cara a cara. Então, antigamente se falava assim que depois da pólvora não tem mais homem. E hoje o que parece que a pólvora foi até esquecida, que hoje o que dá um super poder para a pessoa expressar tudo aquilo que ela pensa e muitas das vezes ela descarregar com ira e falta de tolerância em suas palavras nas redes sociais. E elas agridem as outras pessoas verbalmente, desacatam as outras pessoas, né? Desconhecem e não respeitam a forma das outras pessoas pensarem, das outras pessoas terem as suas opiniões. Então isso é muito ruim, porque cada vez mais uma coisa que nós, ao nosso conceito errado, nós estamos unindo, não é desunindo, nós estamos separando. Porque quando você separa, depois leva muito tempo para você voltar a colar aquilo ali. Às vezes existem peças que quando quebradas, separadas, nem conseguem se unir novamente. Então nós temos que pensar muito nisso. Respeitemos a opinião dos outros, respeitemos os pensamentos, respeitemos as opções políticas, sociais, sexual das outras pessoas, né? Para que possamos ser respeitados também. Hoje é difícil de você pôr uma ideia, uma opinião sua na internet e não ser agredido por aquilo. Isso mostra o tamanho que está a intolerância das outras pessoas. E também temos que ter respeito, porque nós não sabemos como está o íntimo daquela pessoa em que estamos agredindo do outro lado. Às vezes ela está com seu psicológico abalado, fragilizado, passa por alguns problemas familiares, passa por enfermidades. E muitas das vezes a forma como você se expressa diante do pensamento da outra pessoa, a forma nem é como você se expressa, como você a ataca, pode levá-la a atos que farão um malefício para ela e até mesmo para você que deferiu aquelas palavras, achando que esfregar na cara dela a verdade, sua, não a de todos, mas sua, poderia fazer com que ela abrisse os olhos e, às vezes, até fizesse ela recuar diante da exposição de suas ideias. É daí que surgiram vários suicídios no começo desse ano. Além do grande peso dos compromissos que não puderam ser foram assumidos os compromissos, mas não puderam ser quitados ali, que foram as dívidas por causa da grande massa de desempregados por causa dessa pandemia, pela redução salarial em alguns serviços, por causa do afastamento, suspensão de muitos trabalhadores, se virou uma bola de neve, onde as contas foram acumulando. E nós sabemos que existem pessoas equilibradas psicologicamente para suportarem essas cobranças e também existem pessoas que não são equilibradas para suportar certo tipo de cobrança.
E aí vem os credores intolerantes, né, e que acabam deferindo contra os seus devedores palavras ofensivas, ameaçadoras, que acabam por fazer com que aquela pessoa se sinta desesperada, encurralada, diminuída, e muitas acabaram findando com suas vidas da maneira mais brutal que existe, que é o suicídio. Que o suicídio é um crime muito pesado, principalmente contra Deus, porque Ele nos dá a vida e só Ele pode nos tirar. Mas existem pessoas que, por causa desse desequilíbrio enorme, né, por causa de não suportarem passar por esse momento de vexame diante da sociedade, que muitos julgam ser vexame, mas que eu acho que isso não é vexame para ninguém, porque nos dias de hoje todos atrasaram suas contas, todos passaram por momentos difíceis, todos ficaram apreensivos de como iam sobreviver, como iam, né, acabar por segurar o seu trabalho, o seu emprego. Todos nós ficamos desconfiados de um futuro, mas já estamos aí há 9 meses, quase 9 meses, né, por essa pandemia, e graças a Deus nós que estamos chegando aqui, que estamos fortes, alguns até um pouco baqueados, mas ainda continuam com a ideia de prosperar, de melhorar no próximo ano, e que se Deus quiser vai ser um ano muito abençoado. Nós fomos guerreiros, e nós somos guerreiros ainda, mas existem aqueles que ficaram no meio do caminho por algum motivo e até mesmo por esse vírus que chegou avassalador e que nos pegou de surpresa até mesmo a espiritualidade. Então, que sejamos mais pacientes, que sejamos mais, que tenhamos mais aceitação com as ideias dos outros. Sempre que alguém expor algo que você não concorde, leia. Tente visualizar aquela ideia no parâmetro que a outra pessoa pensa, para que você veja se ela, dos modos de vivência dela, dos costumes dela, de como ela foi criada na infância, ela não tem razão de pensar daquele jeito. Também existe a intolerância religiosa. Nós que fazemos nossas lives às quintas-feiras e aos domingos, assustamos um pouco com isso. Por quê? Teve uma vez que a gente fez a transmissão de um trabalho na Chapada dos Guimarães, aonde nós estávamos ao vivo e de repente começamos a ser atacados, de certa forma, por uma chuva de pessoas que entraram e começaram a tentar nos agredir, com algumas palavras. E depois disso eu fui procurar mais ou menos aqui no YouTube e vi que existe uma intolerância religiosa muito grande, principalmente com o espiritismo, o umbandismo, candomblé e tantas outras religiões que muitos ignoram. Eu falo que são ignorantes aos conceitos dessas religiões, porque cada uma é uma religião diferente. Nós apenas trabalhamos mais o lado espiritual, assim como também o evangélico e o católico trabalham no lado psicológico e espiritual das pessoas também. Só que, infelizmente, nós é que estamos errados, nós é que somos os trabalhadores, né, muitas das vezes denominados como trabalhadores do diabo, do demônio. E essa intolerância religiosa é muito ruim, porque ao invés de estarmos agindo como pastores, encaminhando as ovelhas, assim como Cristo fazia, né, o seu rebanho aos melhores pensamentos, aos pensamentos de tolerância, de aceitação, aos pensamentos de harmonia, de união, nós acabamos por desunir essa sociedade. E muito mais que uma religião, muito mais que espiritismo, muito mais que catolicismo, o evangélico, o umbandista, existe o cristão, que é aquele que deve seguir todos os ensinamentos do Cristo. É aquele que tem que buscar fielmente nas palavras do Cristo os seus ensinamentos. E Jesus nunca foi intolerante com ninguém. Jesus nunca deixou de assistenciar qualquer que seja, mesmo que fosse um leproso, mesmo que fosse um pecador, um adúltero, um ladrão, um assassino. Ele nunca deixou de assistenciar nenhuma dessas pessoas. Muito pelo contrário,
Ele buscou assistenciar a todos para mostrar o tamanho do amor de Deus. Porque muitos de nós também pensamos assim, é engraçado, as pessoas cometem os erros aqui e quando chegam na espiritualidade são perdoados. O que nós temos que entender é que, apesar do perdão de Deus para o suicida, para o assassino, para o ladrão, para a pessoa que julga, para todos os vícios mundanos, todos os erros que cometemos, Deus perdoa a todos a partir da hora que o espírito se arrepende do ato que fez. Mas não quer dizer que, a partir desse perdão, o espírito também não responda pelos atos que cometeu em uma futura encarnação. Então, temos que pensar muito bem nisso. Deus ama a todos da mesma forma, com a mesma intensidade. E para Deus não existe tolerância, existe aceitação. Porque se Ele não aceitasse, todos os seus filhos que não agissem da forma como Ele gostasse, Ele exterminaria. Porque não é assim que fazemos? Todas as nossas criações, todas as criações do homem que não tiveram o resultado que Ele pretendia, Ele não as destruiu e Deus não destrói os homens. Muitas das vezes os homens erram e erram com erros grotescos, mas todas as vezes Deus dá a oportunidade deles consertarem através da reencarnação, dá a eles a oportunidade do arrependimento. Deus nos deu o livre-arbítrio para que soubéssemos usá-lo e da melhor maneira possível usar com inteligência e sabedoria. É para isso que nós fomos criados, para aprendermos a aceitar a nós mesmos, para, a partir dessa aceitação, conhecer que necessitamos a todo momento de buscar aperfeiçoamento. E isso é muito interessante para nós, buscar o aperfeiçoamento, melhoramento nosso, íntimo e espiritual. E depois para podermos também reconhecer que as outras pessoas, assim como nós, são pessoas que estão aqui em estado de evolução, em aprimoramento espiritual. Então, para que tenhamos com elas aceitação e compreendamos que todos nós estamos na mesma jornada e que devemos um auxiliar aos outros. Não tolerar, mas um auxiliar aceitando o outro, da maneira que o outro é, no seu estágio de evolução em que ele se encontra. E a nossa responsabilidade, que nos encontramos com um pouco mais de conhecimento do cristianismo, é auxiliar, exemplificar e ensinar, pregando para as outras pessoas. Hoje eu fico por aqui com o nosso vídeo. É um prazer inestimável estar aqui com vocês novamente. Agradeço você que está visualizando. Para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, aperte o sininho que está aqui embaixo para que você seja notificado quando nós postarmos nossos vídeos. Aqui no nosso canal também tem vídeos de passe virtuais para prosperidade, abertura de caminhos, dor na coluna, para crianças com hiperativismo, autismo, com esquizofrenia, para pessoas que se encontram com fortes perturbações espirituais. Temos vários passos aqui. Sinta-se à vontade, olhe os nossos vídeos aqui e tenho certeza que você encontrará um que irá auxiliar você de alguma forma. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até uma próxima oportunidade.